Bom dia, bom dia, bom dia a vocês que nos acompanham aos sábados pela manhã e boa noite a vocês que nos assistem às quartas-feiras. Famílias em Cena no ar, eu, Alessandra Muniz, trazendo o direito das famílias mais fácil de entendimento aí para nós, né? E gostamos aí de falar sobre famílias com S de pluralidade. Hoje, o Famílias em Cena, eu vou ler o currículo dessa pessoa aqui. Na verdade, não é um currículo inteiro, mas olha só o currículo dessa pessoa. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ele, natural de Araguacema, Tocantins, graduado em óptica e optometria pelo Instituto Filadélfia, empresário internacional, atuou em grandes empresas multinacionais. Geokennerson, é muito difícil aqui, gente. CMC, Master Glasses, Rodstock, Zeiss, e foi responsável pela organização, reestruturação de regiões no mercado brasileiro e latino-americano. Atuou na expansão e na implantação de franquias de óticas em todo o território nacional. Ele é autor do livro A Subida Travessia do Rio Araguaia. É questão de óptica e também um dos palestrantes mais requisitados desse segmento no Brasil e na América Latina. Ele foi vice-governador do estado do Tocantins no ano de 2014 e secretário municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente de Gurupi. Ele, Tom Lira, também foi presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa, a DETUC, presidente da Meto, secretário de Estado da Indústria dos Comércios e Serviços, ex-secretário do Desenvolvimento Econômico e Emprego de Palmas e ex-presidente da Agência de Turismo de Palmas. Gente, que currículo maravilhoso. Estou com ele aqui, Tom Lira. Seja bem-vindo ao Famílias em Cena. Olá, Alessandra. É uma honra muito grande estar aqui, um privilégio receber o seu convite, oportunidade única, né, de poder falar para os seus telespectadores. Você que é essa figura encantadora, simpática, e eu tinha um sonho de vir aqui para conversar com você. Estou até emocionalmente abalado aqui, tanta emoção desse momento. Obrigado pela oportunidade, mas o currículo só serve para emoldurar, né? O importante é o que a gente deixa nas pessoas, né? Gente, Tom, é uma alegria estar te recebendo aqui de verdade. Você está falando que é uma honra, mas é uma honra para nós aqui, para os telespectadores de casa, estar recebendo você. E as pessoas falam assim, Alessandra, mas Famílias em Cena, você fala tanto do direito descomplicado. O Tom é da área do direito? Não, o Tom vivencia essa parte também do direito, da política, das famílias com S de pluralidade. Verdade. Afinal de contas, o seu livro, que está aqui comigo, A Subida Travessia do Rio Araguaia. Estou curiosa, viu? Recebi esse presente dele, gente, eu vou ler com muito carinho, vai ser meu livro de cabeceira de viagens, como a gente comentou aqui nos bastidores. Obrigado. Mas, Tom, eu quero falar sobre o seu livro. Bom. Eu sei que seu currículo aqui é tão extenso, a gente vai precisar de mais programas do Famílias em Cena. Eu queria primeiro perguntar para você o que é esse livro e qual foi a sua inspiração para escrevê-lo. Bom, uma boa pergunta. Você sabe que o Rio Araguaia, ele é o 7º rio do Brasil, né? E o Rio Araguaia, até o século XIX, ele era um rio que não era um rio para encontros, para o veraneio. Ele era um rio de passagem, um rio que se fazia a transferência de mercadoria entre norte e sul. Enfim, então foi um rio que teve uma importância na formação cultural, não só do estado de Goiás, como hoje o estado de Tocantins, na disseminação da informação, na migração, né? Então, ele foi um grande responsável pelo povoamento dessa nossa região, através dos bandeirantes que chegavam até Goiás Velho, depois o general Couto Magalhães, que descia e fundou grande parte da cidade do Rio Araguaia. Naquele tempo, o Araguaia, ele era uma terra indígena, como ainda tem parte que como a Ilha do Bananal, por exemplo, que hoje é um território indígena, composto de duas etnias, que são os Carajás e os Javaés. E o Rio Araguaia, ele sempre foi um rio que teve uma importância, não só na transformação econômica naquele médio norte goiano, mas também do Brasil. Mas pouco falado, né? E um rio muito desrespeitado, não só pela questão daqueles que entenderam que poderiam morar como ribeirinhos ali, que são muitos assistidos, né, pelo Estado, muitas vezes são não percebidos pelo Estado. E eu, como tive o privilégio de nascer numa comunidade
ribeirinha, que é Araguacema, e é uma cidade, talvez, junto com outras, uma das mais antigas do estado, assim como é Porto Nacional, Pedro Afonso, Tocantinópolis, Dianópolis, né? Então, Araguacema, no Vale do Araguaia, ela tinha uma importância muito grande quando no final do período do Império. E aí o imperador Dom Pedro, através do general Couto Magalhães, decide fundar Araguacema, através de um presídio. Na verdade, o presídio não tinha configuração de prender, né? Tinha a questão da prisão, mas era o entreposto aduaneiro, um órgão de alfandegário, tributário e assim vai. De modo que aí quando vem a BR-153, ele deixa de ser artéria de ligação entre norte e sul, né? E aí as cidades começam a ser transferidas para aqui, Paraíso, Miranorte, Guaraí, Araguaína, Gurupi. E o Araguaia, a partir daí dos anos 50, 60, ele começa a ficar muito esquecido mesmo, né? De modo que as estradas para chegar lá só vieram ser asfaltadas agora a partir dos anos 2000. Então você tinha, por exemplo, para chegar a Araguacema, minha cidade natal, de Miranorte a Araguacema, 200 quilômetros de estrada de chão. Então quando eu resolvi escrever o livro, eu queria 3 aspectos. Primeiro, mostrar a grandeza desse majestoso rio que é o Araguaia, na essência, como seja na biodiversidade, seja nos recursos naturais, seja na formação cultural mesmo do povo, e mais também a questão indígena, que é muito pouco tratada, e sobretudo os índios do Araguaia, que tiveram importância também. E aí, como fazer isso? Então eu desenvolvi um livro que é um romance de aventura, onde essa caravana parte da minha cidade natal, que é Araguacema, durante 40 dias rio acima, em busca de encontrar o xamã Carajá, que conhece os segredos entre o céu e a terra. E como se fosse um diário, cada dia dessa aventura são experiências que você vai lidar com o ciúme, com o desamor, com a traição, com a solidão, com a raiva, com a ingratidão. E então o livro ele permeia todos os sentimentos humanos que nós todos somos vulneráveis ou estamos expostos. De modo que a própria subida já é uma evolução no sentido de transformação humana individual, mas também de formação de conhecimento daquilo, não só da parte de vocabulário do ribeirinho, as ausências que eles têm no sentido de Estado e sociedade, mas também de uma conscientização no sentido de preservação ecológica e de proteção desse rio tão importante que é o Araguaia. Esse livro ele foi escrito em qual ano? Ele foi lançado, eu comecei esse livro, na realidade o start mesmo para começar esse livro, foi eu perdi um irmão no Covid, né? E aí eu me isolei lá na ilha, eu vou 4 vezes por ano lá na Ilha do Bananal. Inclusive agora, esse final de semana, teve lá o Retorrocan, que é uma das festas mais bonitas dos Carajás. Eu inclusive sou batizado Carajá, meu nome é Tom Crumaré Carajá. E o cacique tradicional, que é o Isaac, sempre me convida para essa festa. E esse livro, quando eu perco meu irmão, eu vou para a ilha, fico lá 5 dias, e acontecem algumas coisas interessantes que me dão o start para começar o livro. E eu começo o livro em 2020 e eu publico o livro em 2024. Foram 3 anos escrevendo, 6 meses na parte documental, ESPN, CDU, até sair a criação da capa, enfim, editoração, revisão. Então foi lançado em 2024, faz um ano agora, hoje, dia 20, faz um ano, olha que coincidência. Olha só. Dia 20 de março do ano passado nós lançamos o livro e tem sido um sucesso, deve virar filme, agora nós estamos tratando com a MZN Filmes para roteirizar, né, o livro para a gente... Vamos ter um filme então da subida. Você vai gostar, é um livro que eu digo para as pessoas, Alessandra, que ele é tudo que eu sou, tudo que eu fui, tudo que eu gostaria de ser. Então eu acho que como esse já é o meu 6º livro, eu não entendo que esse livro me pertence, né? Eu acho que talvez eu tenha sido de alguma forma usado para decodificar em linguagem humana, compreensível, alguma mensagem, alguma experiência que possa ajudar as pessoas a viverem melhor e ter um pouco mais de qualidade, não só espiritual, mas com Deus, consigo, sabe? Eu acho que nós estamos precisando disso. E dentro desse aspecto, eu acho que o Araguaia, ele, por ser um rio que eu sempre atribuo ele a ele é um rio majestoso, né? Ele tem uma majestade em todos os sentidos, eu acho que ele evolui muito as pessoas. Quem conhece o Araguaia, como eu, que fui criado, né, na década de 70,
Nós não tínhamos Araguacema era uma cidade muito isolada, porque não tinha ponte para ir para o estado do Pará, de modo que a gente vivia ali aprendendo a geografia nas correntezas das chuvas, né, do rio, a música através do canto dos pássaros e assim sucessivamente. Então, eu acho que o Araguaia ele tem essa característica e eu consegui traduzir bem o que é o Araguaia na sua essência, em todos os aspectos. Gente, que história bonita. E a gente já está terminando o primeiro bloco, mas eu tenho muita coisa para te perguntar ainda, tá? Tá bom. Famílias em Cena vai para um breve comercial e não saiam daí, porque já já eu volto com a subida travessia do Rio Araguaia. É rapidinho.